Fala, turma implacável! Eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, e estamos iniciando agora o nosso evento aqui gratuito no YouTube da Implacável para o concurso da Guarda Civil Municipal de Olinda, no estado de Pernambuco. Eu quero pedir para você que está nos assistindo agora que deixe de imediatamente o seu like neste vídeo, que compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim como também não se esqueça de se inscrever no canal, pois neste canal tem muito conteúdo gratuito e de qualidade para você, e você só tem a ganhar, beleza? Queremos somente o engajamento de você em troca, por isso, faça esses atos aí, curta o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E se quiser ativar o sininho das notificações, saiba que você sempre vai ser notificado de muito conteúdo de qualidade por aqui. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, meu nome é Samuel Marques, professor de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, e aqui eu quero deixar à sua disposição meu Instagram, @profsamuelmarques, pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira mandar mensagem lá no meu direct, me ponha à sua disposição. Basta mandar lá a mensagem que eu respondo sua dúvida, beleza? Bom, separei para resolvermos aqui questões da banca Consulpan, banca que foi escolhida aí para ser a organizadora do nosso concurso público. E eu trouxe somente questões do ano de 2023, questões que foram cobradas agora recentemente, tá bom? Inclusive tem uma questão que foi cobrada domingo agora já. Enfim, a gente vai resolver essas questões para analisar a perspectiva de cobrança da banca Consulpan e, além disso, a gente vai perceber aí assuntos importantes que estão presentes no nosso edital, beleza? Bom, vem aqui comigo, por favor, para a gente começar a resolver. Primeira questão do ano de 2023, cobrado no concurso do TCM Pará, conselheiro substituto. Um concurso de alto nível, tá? Olha lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Bom, pessoal, primeiramente para lhe direcionar num estudo sobre os chamados princípios fundamentais. Esta primeira questão envolve os princípios fundamentais. E aí eu quero entender com vocês algo importante. Ao analisar sobre os princípios, a gente tem que saber se localizar dentro do texto da Constituição. Como assim, professor? É porque é o seguinte, pessoal, princípios fundamentais, eles estão presentes do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição Federal. Colocar aqui, ó, princípios fundamentais, eles estão presentes do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. E o que é que acontece? A partir do momento que eu sei que do artigo 1º até o artigo 4º nós temos os princípios fundamentais, faz-se importante que a gente possa definir qual é cada um a partir de sua natureza e a partir de sua localização. Por quê? Porque lá no artigo 1º nós temos os princípios fundamentais chamados por Fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, a chamada separação dos poderes. Artigo 3º, os objetivos da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Então, a gente vai perceber que os princípios fundamentais estão destacados do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição Federal. E aí eu quero deixar definido aqui para vocês a natureza de cada um deles, tá bom? E esse é um ponto importante. Então, no artigo 1º, nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil, fundamentos da República Federativa do Brasil, coloca aqui, ó, RFB. No artigo 2º, nós temos a separação dos poderes, separação dos poderes. No artigo 3º, nós encontramos os chamados objetivos da República Federativa do Brasil, objetivos da RFB, da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, nós temos os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Bom, estou definindo isso para vocês por quê? Porque em questões de concurso público como essa que foi aqui indicado, repara que ele não está pedindo para você assinalar simplesmente um princípio fundamental, mas sim um fundamento. Logo, pessoal, ele está querendo que você observe o quê? O artigo 1º da Constituição Federal. É assim, então, que a gente vai saber se localizar dentro do texto da Constituição. E aí eu digo para você, é importante saber o que são fundamentos, o que são os objetivos e quais são os princípios das relações internacionais. E aí, para ficar fácil o nosso raciocínio, eu posso até mesmo estabelecer aqui para vocês alguns bizus. Já ouviram falar de bizu? Bizu é aquela dica rápida que nos ajuda a assimilar mais facilmente na hora da nossa prova. Existe um bizu dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
Para quem nunca ouviu falar desse bizu, eu vou dizer aqui para você, tá? Ó, é o chamado bizu do Sossidivaplu. Esse bizu é conhecidíssimo e por meio dele a gente pode lembrar mais facilmente dos princípios fundamentais. Professor, eu não entendi nada. O que é Sossidivaplu? O que é que eles têm a ver com os fundamentos? Bom, você vai perceber. Se você abrir no artigo 1º da Constituição, vai dizer que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e tem por fundamentos: inciso 1, a soberania, por isso só. Inciso 2, a cidadania. Inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5, o pluralismo político. Então, se percebermos, a gente encontra, pessoal, dentro do texto da Constituição Federal dos Fundamentos, as iniciais aqui indicadas. Sossidivaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Se é isso que a questão quer, então eu facilmente vou saber responder a questão. Vamos lá, ó. Direitos e garantias fundamentais, nada a ver, tá? Ó, porque direitos e garantias fundamentais não se confundem com princípios fundamentais. Olha o item B. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Repara, tá o Sossidivaplu aqui. Tá correto o item B. Nós estamos diante de fundamentos da República Federativa do Brasil. Primeira questão, item B de bola é o nosso gabarito. Fica fácil, né? Se você saber se identificar ali dentro do texto da Constituição e também saber o que utilizar para lembrar das informações. Item B é o gabarito da nossa questão. Olha lá o item C. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a garantia do desenvolvimento nacional. Pessoal, isso aqui tá falso, sabe por quê? Porque aqui nós estamos diante de objetivos da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 3º. Então, falso o item C. E o item D, que fala da igualdade entre os estados e a defesa da paz, também está falso, porque aqui nós falamos de princípios das relações internacionais presentes lá no artigo 4º. Então, o raciocínio a ser destacado é exatamente esse. E para lhe ajudar com mais um bizu, eu não sei se você sabe, mas tem um bizu semelhante para os objetivos da República Federativa do Brasil. Que bizu é esse? Tá? Vou colocar aqui para você. Para a República Federativa do Brasil, quanto aos objetivos, o bizu que você vai lembrar é o bizu do CONGAER-PRO. CONGAER-PRO. O que é que significa esse bizu? Olha, aqui nós temos as iniciais dos verbos indicados lá no texto da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, se você observar, o CONGAER-PRO também vai lhe ajudar. Ele trata das iniciais de cada um dos verbos. Olha, e para completar o raciocínio por inteiro, repare bem, separação dos poderes não tem dúvida para nós. Separação dos poderes é muito fácil. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. 3 poderes, quais são eles? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso aqui eu não preciso de bizu para lembrar, isso você vai lembrar facilmente. Agora, quanto aos princípios das relações internacionais, se você perceber, a lista é extensa. São 10 incisos lá indicados, pessoal. Lá temos como princípio das relações internacionais, diz assim, né? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. A inciso 1, independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, concessão de asilo político. Repare que é uma lista de 10 incisos. Você precisa decorar esses 10 incisos? Eu acho que não, eu acredito que não. E eu vou dizer para você por quê. Porque você vai usar a inteligência na hora da sua prova. Pessoal, questões de concurso público são como essa daqui. Eles vão perguntar algo que é o princípio que eles querem que você assinale, que no caso fundamento. E repara, nos outros itens, o que é que eles vão colocar? Eles vão colocar outros tipos de princípios, como os objetivos ou os princípios das relações internacionais. E aí, o que é que você vai fazer? Se você sabe dos fundamentos, sabe da separação dos poderes e sabe dos objetivos, o resto é o quê? É princípio da relação internacional. Então, você não precisa decorar essa lista de 10 incisos do artigo 4º. Basta utilizar desse raciocínio de inteligência de prova, beleza? Então, o item B de bola é o gabarito da nossa primeira questão. E aí eu passo com você já
para a nossa segunda questão, tratando, pessoal, sobre o artigo 5º da Constituição e uma temática muito importante relacionada, sabe a quê? Relacionada aos crimes ali presentes. Muito cobrado para concurso de guarda municipal. Por quê? Porque tem uma pertinência temática. No seu concurso, você sabe que saber aspectos criminais é muito importante, até porque sua atividade ela vai envolver uma atividade de auxílio à segurança pública. E por isso acaba sendo relevante para todos nós, não é? Beleza, vem aqui comigo, por favor. Ó. De acordo com o texto constitucional pátrio em vigor, assinale a alternativa que consta um crime imprescritível. Professor, como assim? Bom, pessoal, para quem não sabe, lá no artigo 5º, do inciso 42 até o inciso 44, nós encontramos os chamados crimes no texto constitucional. E são 6 crimes lá indicados: tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, ação de grupos armados e... crimes hediondos... Eu acabei faltando um. Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados. Beleza, faltou o racismo. Bom, o que é que a gente vai entender? Esses crimes têm algumas características indicadas pelo texto da Constituição. E eu quero lembrar com vocês sobre elas, tá bom? Quando a gente fala sobre os crimes, eu quero trazer algumas dicas que vão lhe facilitar o raciocínio sobre tais. A gente vai encontrar no artigo 5º, inciso 42, ao inciso 44. Como eu disse para vocês, são 6 crimes. Mais uma vez: racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados. Esses 6 crimes lá indicados, eles são indicados a partir de algumas características. E existe uma que é comum a todos eles, que eu quero logo definir para você. Se você observar do texto da Constituição, todos os crimes previstos no artigo 5º da Constituição Federal são considerados como inafiançáveis, ou seja, todos eles não aceitam o pagamento de fiança, beleza? Essa é uma primeira característica que você deve lembrar logo de forma objetiva. Todos aqueles previstos no caput no artigo 5º da Constituição, do inciso 42 ao 44, todos eles são inafiançáveis. Esse é o ponto que a gente vai lembrar. Segundo ponto importante: existem 2 crimes que são caracterizados de forma idêntica, e a gente vai lembrar a partir da dica do ração. Para quem não sabe, ração está associando a 2 crimes: RA de racismo e ação de grupos armados. É assim então que a gente vai associar. O ração, além de serem crimes inafiançáveis, racismo e ação de grupos armados, você vai lembrar que ração são crimes imprescritíveis. Imprescritíveis. Essa é uma condição importantíssima para nós. Então, falou de racismo e de ação de grupos armados, são crimes imprescritíveis. Essa é a perspectiva constitucional. Beleza? Já dá para responder a questão, né? Mas a gente chega já lá. E existem outros crimes mais, que são os crimes que nós encontramos no inciso 43, que a gente vai lembrar a partir do T3H. Como assim, professor, T3H? É porque, pessoal, existem 3 crimes que começam com T ali. São eles: tortura, tráfico de drogas, terrorismo. H de crimes hediondos. O T3H, você vai perceber que além de inafiançáveis, porque todos são, eles são insuscetíveis de graça ou de anistia. Insuscetíveis de graça ou anistia. É essa a premissa que a gente vai entender para cá. Insuscetíveis de graça ou anistia. Com isso, aqui estão os crimes presentes no texto do artigo 5º da Constituição, e se você lembrar dessas características, você responde qualquer questão sobre isso aqui. Racismo e ação de grupos armados, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. O ração. O T3H, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. T3 por quê? Porque são 3 crimes que começam com T. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo. H de crimes hediondos. Essa é a ideia. Bom, então visualiza aqui comigo, pessoal. Olha, tá pedindo para assinalar um crime que é imprescritível. Item A, prática de tortura é imprescritível? É não. Prática de tortura não é imprescritível, é só o ração, né? Ó, falso, prática de tortura é insuscetível de graça, anistia e inafiançável. Item B, tráfico ilícito de entorpecentes também é insuscetível de graça ou anistia e inafiançável, não é imprescritível. Olha o T aí. Terrorismo também não. Por quê? Porque entra na mesma compreensão lá do T3H. E olha agora o nosso item D, a ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Eis o gabarito da nossa questão, está aqui o ação.
ração, né? O ação de grupos armados está ali dentro como crime imprescritível. Repara que como esse bizu aqui, ele ajuda a nossa mente, na hora da prova, a lembrar das informações. E de fato, pessoal, ele é mais do que suficiente para responder qualquer questão sobre crime previsto dentro do artigo 5º, beleza? Bom, feitas essas considerações, eu passo com vocês em frente agora, sem perder tempo, para a nossa terceira questão. Olha lá, ó. Conforme o texto da Constituição Federal de 88, serão considerados brasileiros natos. Só para a gente entender antes de ler o texto da nossa questão, tá? O restante das disposições. Quando a gente fala, pessoal, de nacionalidade, vou colocar logo aqui para você, nacionalidade, você, por favor, não confunda com cidadania. Vou logo colocar essa informação, pois é muito comum de as pessoas confundirem. É muito comum de a gente ouvir falar por aí, por exemplo, que fulano de tal tem a cidadania americana, quando na verdade a pessoa está querendo se referir que fulano de tal tem a nacionalidade americana. Como assim, professor? Olha, o detalhe é simples. Quando eu falo de nacionalidade, eu estou diante do vínculo jurídico-político, que relaciona um indivíduo a um Estado, que liga um indivíduo a um Estado. Isso é o que nós chamamos por nacionalidade, tá bom? O fato de ser brasileiro nato, o fato de ser brasileiro naturalizado, corresponde à condição de nacionalidade, a um vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um Estado. Já quando eu me refiro à cidadania, isso aqui está relacionado, sabe a quê? Ao exercício dos direitos políticos. Eis um ponto importante que você não deve confundir, tá bom? Então, se na sua prova falar de nacionalidade, primeiro ponto, corresponde a esse vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um Estado. Se falar de cidadania, corresponde ao exercício dos direitos políticos. Tudo bem. Mas o que é que acontece? Quando a gente fala da nacionalidade, existem duas espécies a serem entendidas. Duas espécies de nacionalidade. Quais são as espécies de nacionalidade existentes na nossa Constituição Federal? Nós vamos encontrar uma primeira, pessoal, chamada por nacionalidade originária, também conhecida como primária ou primária, e existe uma outra espécie de nacionalidade que nós chamaremos por nacionalidade derivada, também conhecida por secundária. Professor, ainda não consegui visualizar essas nacionalidades. Vou colocar agora uma informação que vai lhe ajudar bastante a relacionar, tá, pessoal? É o seguinte, originária ou primária, para quem não sabe, é aquela que é conferida ao brasileiro nato. Já a derivada ou secundária é a do naturalizado. Então, se na sua prova falar que o indivíduo tem a nacionalidade originária brasileira, está querendo dizer, em outras palavras, que o indivíduo é brasileiro nato. Mas se na sua prova afirmar que o indivíduo tem a nacionalidade derivada brasileiro, aí a história é dizer que o indivíduo é brasileiro naturalizado. Essa é a condição que a gente vai entender, beleza? Bom, mas eu quero definir para vocês algo importante, a forma de adquirir cada uma dessas nacionalidades. A gente vai visualizar que a originária ou primária ela é imposta pelo Estado, no sentido de que você não exerce sua vontade própria para que tenha esse direito garantido. Ela é imposta pelo Estado. Pergunto a você que está me assistindo. Você provavelmente é brasileiro nato. Você escolheu ser brasileiro nato? Não, né? Por quê? Porque isso é imposto pelo Estado. Beleza. Já a nacionalidade derivada ou secundária, ela não é imposta, ela é garantida a partir de uma voluntariedade do indivíduo. Então, o indivíduo ele age por voluntariedade e assim ele garante a sua nacionalidade brasileira. Isso é a do brasileiro naturalizado. Tudo bem? Beleza. Mas, professor, eu quero responder a questão. Vamos lá para a nossa questão. Está perguntando sobre quando o indivíduo é brasileiro nato. Como é que eu vou saber das condições de brasileiro nato? Basta você observar o artigo 12, inciso 1 da Constituição. Lá diz que são brasileiros natos, aí no inciso 1, são brasileiros, né? Inciso 1 natos, aí tem a linha A, B e C. Só que eu quero definir para vocês, pessoal, dois pontos importantes. Para quem não sabe, quando se fala da nacionalidade originária, ou seja, a do nato, existem alguns critérios definidores da nacionalidade originária.
E eu quero trazer para vocês esses critérios, pois eles vão nos ajudar a responder muitas questões que envolvem, pessoal, o direito de nacionalidade. Critérios definidores da nacionalidade originária. Repara, se eu estou falando originária, é porque eu estou me referindo à do nato. E existem dois critérios. Quais são eles? O primeiro critério é o critério do jus solis. O segundo critério é o critério do jus sanguinis. A nossa Constituição adota os dois, tá bom? Se a gente observar, o critério do jus solis e o critério do jus sanguinis, eles estão relacionados a uma condição em específica. Mas eu vou logo aqui traduzir para você o que é que significa isso, tá? Essas expressões têm um termo diferente, né? Jus solis, jus sanguinis, elas são expressões que advêm do latim, mas elas têm um significado aqui para o nosso direito brasileiro. Para quem não sabe, a palavra jus significa direito. Jus solis é como se fosse, numa tradução literal, direito de solo. Por quê? Porque a gente vai visualizar que este critério, ele parte da condição do local do nascimento. A gente vai visualizar que, em regra, quem nasce no Brasil é brasileiro nato, pelo critério do jus soli. Se você observar o texto da Constituição, artigo 12, inciso 1, alínea A, você pode abrir aí na sua Constituição, lá vai dizer que os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país, são brasileiros natos. Beleza. Repara, em regra, quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro nato pelo critério de jus solis. Só existe uma exceção. Qual é a exceção? Lá diz, olha, nascidos no Brasil, ainda que de pais brasileiros, salvos, né? Desde que, para falar a verdade, desde que nenhum deles, o pai estrangeiro, não esteja a serviço de seu país. Enfim, o que é que acontece? A gente vai visualizar, pessoal, que o critério do jus solis, a regra do local do nascimento, é o que nós visualizamos na nossa Constituição. A exceção é quando for filho de pais estrangeiros e nascer no Brasil. Aí, nesse caso, não vai ser brasileiro nato. Tudo bem. E existe o critério do jus sanguinis. Jus sanguinis, jus significa direito, sanguinis de sangue. Aqui o que se visualiza são as relações de parentesco. Então, a partir das relações de parentesco, define-se a nacionalidade originária do indivíduo. Basta você observar as hipóteses indicadas na linha B e C do artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. Lá quando diz que os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, será considerado brasileiro nato. Lá quando diz que os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil, após atingir a maioridade a qualquer tempo e optar pela nacionalidade brasileira, ali também é brasileiro nato, é tudo pelo critério do jus sanguinis. Então analise bem o artigo 12, inciso 1, que ele vai nos trazer essas duas compreensões aqui de nacionalidade. E aí eu volto para a nossa questão. Olha lá, pessoal, ó, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Repara agora no detalhe. Mesmo que estes estejam a serviço de seu país, serão considerados brasileiros natos? Não, porque eu disse para vocês que existe uma exceção, né? Desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, se eles estão a serviço de seu país, os pais estrangeiros, o filho nascido aqui vai ser estrangeiro. Só não é estrangeiro quando nasce no Brasil e os pais estrangeiros não estão a serviço do seu país. Por exemplo, vamos supor que um casal de argentino vem passar férias no Brasil. A mulher vem grávida. Por conta desta gravidez, ela tem ali uma certa complicação. E aí, pessoal, ela tem que antecipar o parto aqui no Brasil. A criança nasce no Brasil. Nessa situação, se o casal está de férias, esse filho nascido no Brasil vai ser estrangeiro ou brasileiro nato? Brasileiro nato. Sabia disso? Porque a única exceção é quando for filho de pais estrangeiros que estiverem no Brasil a serviço de seu país. Agora a situação seria diferente se o casal de argentino estivesse aqui a serviço da Argentina. Aí se aqui tem um filho, aí esse filho não é brasileiro nato não, ele é estrangeiro. É essa a visão que a gente vai ter, beleza? Então o item A está falso. Olha o item B, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Olha, nasceu no estrangeiro, beleza, aqui não é o critério do jus solis, mas é filho de pai ou de mãe brasileira e qualquer deles está a serviço da República Federativa do Brasil, sim,
é brasileiro nato. É uma hipótese do jus sanguinis indicada lá no artigo 12, inciso 1, a linha B da nossa Constituição Federal. Beleza? Esse é um ponto importante e assim a gente consegue visualizar, pessoal, algo importante para a nossa visão, tá bom? Agora olha o item C, pessoal. Olha o item C. Os nascidos no exterior, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição estrangeira competente. Olha, se nasce no estrangeiro ou no exterior, tá? Não deixa nada errado. E se for registrado em repartição brasileira, aí é brasileiro nato. Mas se for registrado em repartição estrangeira, aí, meu amigo, não tem que considerar brasileiro nato, não. É lógico que isso aqui tá falso. E olha o item D. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ainda que não venham a residir na República Federativa do Brasil, mas optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade. Falso, porque tem que vir a residir na República Federativa do Brasil. É a hipótese prevista no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição. Então, de fato, o gabarito da nossa questão é o item B de bola. E eu passo com vocês, pessoal, em frente, tá? Que uma boa revisão sobre direitos e nacionalidade. Passo em frente com vocês para a nossa quarta questão. Essa questão, ela foi cobrada, sabe quando? Domingo agora, na prova de técnico de enfermagem na prefeitura de Pacajus, aqui do estado do Ceará. Eu falo do estado do Ceará, sabia disso? Bom, então, essa questão foi da banca Consulpan, cobrada domingo agora. Olha como é que a banca Consulpan cobrou sobre a matéria organização do Estado, que é muito importante para a sua prova. Olha lá, ó. De acordo com as disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa, assinale a alternativa correta. Item A. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os territórios, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Meu amigo, presta atenção, isso aqui tá falso, hein? Pessoal, quando eu falo de Federação Brasileira, a gente tem alguns entes federativos que devem ser levados em consideração para nós. Se você abrir o artigo 18 da nossa Constituição, lá vai falar sobre a Federação Brasileira. Vou até colocar aqui, ó, artigo 18 da CF. Lá diz expressamente, pessoal, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Repara, tá? Ó, quando se trata dos entes federativos, lá somente relaciona 4 entes. Entes federativos, nós só encontramos 4 ali dentro. Quais são eles? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, DF e municípios. Repara bem no detalhe. A característica que indica a nossa Constituição é que todos esses entes aqui, eles são autônomos, né? Autônomos porque eles têm algumas capacidades limitadas indicadas pelo texto da Constituição. Tudo bem. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, esses são entes federativos que compõem a nossa Federação Brasileira. Mas, professor, qual é o erro do item A? Repara lá, território, pessoal, foi em algum momento citado no artigo 18 da Constituição? Foi não. E aí eu quero trazer essa informação para você. Muito cuidado com os territórios federais. Territórios federais, eles não são entes federativos. Para quem não sabe, existem territórios federais indicados no texto da Constituição. Embora, na prática, hoje não exista nenhum território federal, tá bom? Ó, você que é do estado do Pernambuco deve saber bem. O último território federal da história do Brasil foi a ilha de Fernando de Noronha, que agora é pertencente a seu estado, não é isso? Beleza, território federal hoje não existe mais. E aí o que é que acontece? Os territórios federais, eles podem ser criados, é o que diz a Constituição. Mas saiba, territórios federais, eles não serão criados como entes federativos. Eles não são entes federativos. Por quê? Porque eles não são dotados de autonomia. Os territórios federais, eles são, pessoal, integrantes da União. E aí eu quero trazer para vocês um ponto importante. Eles não são entes federativos e eles têm uma natureza jurídica específica, sabe de quê? De autarquia. Eles são autarquias territoriais.
Essa é a natureza jurídica dos territórios federais. Eles são autarquias territoriais. E para complementar, a gente deve entender que os territórios federais, eles podem ser criados, mas eles serão criados mediante qualquer lei? Não, eles serão criados por lei complementar. Esse é um detalhe importante também que devemos destacar, beleza? Então, olha, aqui estão as características dos territórios federais. Eles são autarquias territoriais criadas por lei complementar e eles não se confundem com os entes federativos. Esse é um ponto muito relevante para nós. Feitas essas considerações, volta para a nossa questão. Item A está falso. Olha o item B. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Pessoal, isso está correto, tá? Isso aqui está de acordo com o que dispõe o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. Lá no artigo 19, nós encontramos as chamadas vedações constitucionais. Diz que é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Beleza? Está lá no artigo 19, inciso 1. No inciso 2 diz que é vedado recusar fé a documentos públicos. E no inciso 3 diz que é vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Logo, se isso aqui está de acordo com o artigo 19, inciso 1, está correto que o item B é o nosso gabarito. Mas olha agora o item C, pessoal, que vai falar de algo que a gente tratou agorinha. Os territórios federais integram a União, beleza? Você já sabe que eles não são entes federativos. E sua reintegração ao estado de origem, só colocar aqui que faltou, ó, reintegração ao estado de origem, serão reguladas em lei de criação, transformação em estado, tá tudo desorganizado aqui, ou reintegração, serão regulados em lei ordinária. Esse é o ponto aqui para nós. Beleza. Pergunto para vocês, pessoal, os territórios federais, eles são criados por lei ordinária? Eu acabei de mostrar para vocês que não. Eles são criados por lei complementar. O erro desse item está aqui na espécie legislativa tratada. Não é por lei ordinária, e sim por lei complementar. Mas, professor, é importante que eu lembre qual é a espécie legislativa que cria um território? É, porque isso é cobrado em prova, como foi cobrado aqui pela banca Consulpan. Repara, pessoal, é por lei complementar. E eu quero trazer um bizu para você, uma dica. Na matéria Organização do Estado, esta matéria que nós estamos aqui analisando a questão, tudo será criado por lei complementar. Tudo será criado por lei complementar. Com exceção de uma coisinha, sabe o que é? Os municípios. Tudo será criado por lei complementar, com exceção dos municípios. Olha, falou de criação de território é por lei complementar, falou de criação de estado é por lei complementar, falou de criação de região metropolitana é por lei complementar, falou da criação de municípios é por lei complementar? É não, é por lei ordinária, tá bom? E aí, ó, tá falso porque tá falando de território, não é por lei ordinária não, beleza? Artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. E olha lá o item D. Os estados não podem se desmembrar para se anexarem a outros. Falso. O artigo 18, parágrafo 3º diz que é possível isso. Mas aí eu pergunto para você, como é que se faz, pessoal, para criar um estado ou então fazer com que ele se anexe a outro? Precisa de lei, mas uma lei complementar, porque tudo será por lei complementar, com exceção à criação dos municípios, que será por meio de lei ordinária, beleza? Então, falso aqui o item D, e com isso nós chegamos aqui ao gabarito da quarta questão e última questão aqui tratada por nós, item B de bola, de acordo com essas perspectivas estudadas sobre a matéria Organização do Estado. Bom, pessoal, estou encerrando essa nossa videoaula neste ponto, e eu quero dizer a todos que foi um grande prazer estar aqui com vocês no canal da Implacável Concursos. Quero pedir mais uma vez que se você não deixou seu like, deixa aí seu like, por favor, para que a gente possa manter o máximo de engajamento possível e assim garantir mais e mais vídeos gratuitos como este aqui no canal. Pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Além do mais uma vez, eu deixo à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre a nossa matéria e queira tirar essa dúvida, deixa lá, tá, sua mensagem no meu direct. E caso você queira acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, pega lá meu Instagram também, que eu vou postar essas informações lá, beleza?
No mais, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que essas questões aqui tenham mostrado para vocês qual é a diretriz tomada pela banca Consulpan na elaboração de questões, além também de a gente direcionar aqui ao conteúdo específico indicado no nosso edital. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. A gente se encontra em outra oportunidade aqui na Implacável Concurso. Um forte abraço e vamos em frente. Valeu, pessoal!